Em relação à clínica médica, a radiologia intervencionista pode auxiliar aos colegas em diversas áreas. Uma delas é em relação aos hepatologistas especificamente, ou gastroenterologistas. Existem várias doenças hoje em dia, como por exemplo doenças benignas do fígado, como por exemplo a cirrose, a hipertensão portal, que normalmente os pacientes não têm muitas opções clínicas de tratamento, porém podem encontrar na radiologia intervencionista uma boa alternativa de tratamento, principalmente para evitar complicações futuras. Por exemplo, a radiologia intervencionista pode auxiliar um dos procedimentos chamado biópsia transjugular hepática, onde é possível se fazer uma medida pressórica da pressão portal, é possível se fazer uma biópsia através de uma veia jugular no pescoço, entrando no fígado sem fazer uma punção percutânea, se fazer uma análise tecidual do fígado e ao mesmo tempo ter uma noção de gradiente de pressão para avaliar qual o grau de hipertensão portal que esse paciente e aí sim se é necessário medidas clínicas ou não. De maneira semelhante do ponto de vista de doenças malignas, nós temos os tumores hepáticos primários, os implantes metastáticos no fígado, que podem ser tratados com quimioterapia, podem ser tratados cirurgicamente, mas aqui entra a radiologia intervencionista no sentido de propiciar aos colegas uma maneira minimamente invasiva de tratar esses tumores, que seria através da quimioembolização, que nada mais é do que o implante de um quimioterápico mais um agente que vai bloquear os vasos, diretamente liberado no fígado. Nós temos a radioembolização, que seriam micropartículas que estão carregadas com radioterapia e que vão ser injetadas de uma maneira seletiva dentro do tumor, dentro do fígado, também auxiliando na destruição dessas metástases, desses tumores primários. E nós temos também as terapias ablativas, que podem ser guiadas por ultrassom, podem ser guiadas por tomografia, e essas terapias nós chamamos de terapias que podem, por exemplo, a ablação por radiofrequência, ou a ablação por microondas, a ablação por crio, a ablação que seria com congelamento do tecido. São técnicas minimamente invasivas que, através da orientação dos métodos de imagem, nós podemos simplesmente colocar uma agulha dentro do tumor, dentro do fígado e, entre outras palavras, queimar, fazer uma ablação daquele tecido sem necessariamente fazer nenhuma abertura da cavidade do paciente. O procedimento pode ser feito, na maior parte das vezes, de maneira ambulatorial, de maneira apenas utilizando uma sedação consciente, ou seja, sem anestesia geral e muito provavelmente reduzindo custos globais desse tipo de tratamento. De maneira alternativa, a radiologia intervencionista também pode auxiliar os pacientes que têm sangramento digestivo, que normalmente são muito difíceis de ser manejados do ponto de vista clínico, do ponto de vista cirúrgico. Através da angiografia digital pode-se localizar lesões vasculares no trato digestivo alto e baixo, onde os pacientes podem apresentar sangramento ou uma angiodisplasia ou uma malformação arteriovenosa ou um pseudoneurisma, que justifique esse sangramento ou simplesmente por uma diverticulite, por exemplo, ou uma úlcera gástrica. Nessas situações, a radiologia vascular intervencionista também pode, através de catéteres que vão navegar pelos vasos, ir seletivamente nesse local onde apresenta patologia e bloquear esses vasos que estavam sangrando, normalmente de uma maneira muito rápida, minimamente invasiva e sem incisões, apenas com uma punção na artéria femoral comum do paciente. Outros dois procedimentos bastante realizados no mundo hoje em dia são na área da gastroenterologia, são o TIPS, que nada mais é do que um acesso jugular, onde através do acesso jugular se obtém se faz uma comunicação, um shunt entre a veia porta e a veia hepática, no sentido de ajudar os pacientes que têm hipertensão portal e sangramento digestivo em função da hipertensão portal. O TIPS é um procedimento extremamente eficaz no sentido de controlar pacientes que tenham sangramento digestivo, que tenham derrame pleural de repetição. E outro procedimento também é para auxiliar os pacientes que têm icterícia.
pacientes que tenham oclusões, sejam benignas ou malignas das vias biliares. Benignas, o mais comum seriam estenoses benignas pós-operatórias, ou malignas, como por exemplo um tumor de pâncreas, um tumor periampulares, que faz uma oclusão do ducto biliar comum. Nesses pacientes, a radiologia intervencionista pode auxiliar com a drenagem biliar percutânea interna e externa e eventualmente com a colocação de stents no ductos hepáticos comuns ou ducto hepático direito e esquerdo para otimização da drenagem desses pacientes e sempre naqueles que não tenham, evidentemente, indicação cirúrgica. Seguindo em outras aplicações, agora na área da nefrologia, a radiologia vascular intervencionista pode auxiliar os nefrologistas em termos de otimizar os acessos venosos que esses pacientes necessitam para a hemodiálise. Muitas vezes, se o paciente tem nunca teve história de acesso venoso, é muito fácil de conseguir a obtenção de um acesso jugular ou subclávio para diálise, mas existe um grande número de pacientes que já tiveram vários acessos e aí entra os métodos de imagem como auxiliar para se obter acessos venosos para a hemodiálise de maneira segura e eficaz. Pacientes já tiveram estenoses venosas que normalmente ou oclusões venosas que podem dificultar os acessos. De maneira semelhante, em pacientes que necessitam de hemodiálise, existem os pacientes que têm problemas ou complicações a longo prazo nas fístulas arteriovenosas ou nos enxertos arteriovenosos, que a radiologia vascular intervencionista novamente pode auxiliar na recanalização desses acessos vasculares cirúrgicos ou no tratamento de complicações, como por exemplo a estenose de vasos que fazem parte desse enxerto. Outras especialidades clínicas que podem se beneficiar da radiologia vascular intervencionista são como, por exemplo, a pneumologia. A pneumologia pode se beneficiar no sentido de ter os pacientes submetidos a diagnóstico de lesões pulmonares, com a biópsia guiada por tomografia de lesões pulmonares. É um método bastante acurado, principalmente se é feito com um patologista junto na sala. Nós podemos oferecer para a pneumologia também, em caso de o paciente ter metástases ou tumores primários de pulmão, de maneira similar ao fígado, como eu falei antes. Podemos fazer procedimentos guiados por tomografia com ablação de tumores primários ou secundários do pulmão, ablando esses tumores, queimando esses tumores através de micro-ondas ou então de ablação por radiofrequência. Então, em outras palavras, seria uma maneira de agregar ao clínico oncologista ou ao clínico pneumologista no tratamento do câncer de pulmão. Uma outra aplicação também, um outro procedimento que é bastante feito é o tratamento da hemoptise, que no Brasil é muito comum devido à tuberculose, em outros países mais comum a fibrose cística. Consiste nada mais do que colocar-se um catéter isoladamente na artéria brônquica e bloquear esse catéter através de uma embolização com o objetivo de controlar o sangramento. Estes procedimentos que eu mencionei são apenas alguns exemplos dos procedimentos mais comuns que são feitos hoje em dia, que da maneira como a radiologia intervencionista pode auxiliar os clínicos. Entretanto, há vários outros que podem ser também bastante úteis.